Olá pessoal, estamos de volta com mais um momento da aula onde trataremos assuntos e conteúdos relacionados à geografia do oitavo ano. No momento da aula de hoje, vamos fazer a conclusão do capítulo 3, Panorama da Economia e da Geopolítica Mundial. Temos como objetivo da aula compreender as características da nova ordem mundial, diferenciar país desenvolvido de país subdesenvolvidos, compreender o processo de desigualdade econômica no mundo atual. Assuntos esses que a gente já trabalhou em aulas anteriores, mas vamos reforçar também principalmente a questão de país emergente, país desenvolvido e também país subdesenvolvido. Só para a gente relembrar, vamos tratar desses três fatores aqui, onde fala de país desenvolvido, países emergentes e também países subdesenvolvidos. Antes da gente tratar de fato desses três tópicos aqui, vamos só entender essa imagem, que a gente também já trabalhou ela em aulas anteriores, onde existe uma divisão econômica do mundo. Essa divisão econômica do mundo mostra que a região norte do planeta vai ser considerada a região desenvolvida, onde concentra aí as maiores potências mundiais, que predomina principalmente aí no quesito industrial. Na região sul, vai predominar os países chamados desenvolvidos, porém nessa região sul já existem economias também emergentes como o Brasil, nós vamos entender isso aí já já. Então, falando aqui de fato dessa divisão, nós temos aí países desenvolvidos, como eu já falei, vai predominar principalmente na região norte, aqui na região europeia, na América do Norte, por exemplo, Canadá, Estados Unidos, entre outras potências mundiais. Então, esses países vão predominar principalmente a região norte. Observe que a linha ela faz um círculo, um contorno, e vem aqui na Austrália, porque a Austrália também é um país considerado desenvolvido. Países emergentes, nós temos vários. Vou citar como o Brasil aqui, por exemplo. Brasil. Vamos ter também a Rússia, a China, a Índia, a África do Sul, tá certo? Então são países considerados emergentes. E o que isso quer dizer? Que são países que um dia estavam aqui no subdesenvolvido, porém começaram a investir na indústria e saltaram para essa segunda posição chamada emergente. Quer dizer que esses países estão crescendo no quesito industrial, no quesito economia. Vamos ter também os países subdesenvolvidos, onde a maioria vai predominar na região sul, principalmente na região africana, vai predominar aí a questão do subdesenvolvido, onde muitos países africanos são considerados pobres. Na América do Sul também, com exceção do Brasil. O Brasil até poucos anos estava aí como subdesenvolvido, porém hoje é emergente. Hoje é considerado país emergente. Então, países subdesenvolvidos são aqueles considerados pobres, onde a distribuição de renda ela é má distribuída, onde a questão de saúde ela é precária, educação precária, ou seja, a condição de vida da população ela é precária e a economia desse país vai ser dependente de países desenvolvidos. Ok, pessoal? Então, aí só para a gente relembrar esses três tópicos de países desenvolvidos, emergentes e subdesenvolvidos. Falar também de outro fator importante que vocês até realizaram na atividade de pesquisa que eu pedi, que é os blocos econômicos, né? Falar aqui dos blocos econômicos. Então, a formação de blocos econômicos ocorre mediante acordos comerciais que prevêem a queda de algumas barreiras alfandegárias internas, ou seja, impostos, né, burocracias que existem entre países, principalmente para a compra e venda de mercadorias, entre países de mesmo bloco econômico, isso aí não vai existir. Isto é, os produtos passam a circular entre as fronteiras nacionais de países membros sem pagar impostos ou pagando uma taxa mínima. Ou seja, se existir algum imposto, esse imposto vai ser uma taxa mínima.
porque os países facilitam para outros que fazem parte aí do mesmo bloco econômico. Dessa maneira, os artigos importados dos países membros de um mesmo bloco chegam aos consumidores com um preço mais barato, favorecendo o comércio entre empresas do interior do bloco. Os blocos econômicos procuram se beneficiar economicamente no cenário internacional por meio da ampliação das relações comerciais entre seus membros e deles de outras regiões do mundo. Além disso, visam a integração econômica para desenvolvimento conjunto dos países membros, bem como a redução da influência de economias externas sobre eles. Então, pessoal, resumindo para vocês, blocos econômicos são acordos que países se juntam para poder facilitar as transações comerciais, transações econômicas entre eles. Ok? Então, nós temos vários blocos econômicos no mundo. Se você observar aí na página 102, vamos ter esse mapa e várias potências mundiais que fazem parte aí dos blocos econômicos. Porém, nós vamos abordar de fato esses 4 aqui: a APEC, o NAFTA, o Mercosul e também a União Europeia. A APEC, pessoal, criação em 1989, tem como países membros aí a Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Timor-Leste, Indonésia, Singapura, entre outros. As características desse acordo aí, desse bloco econômico, ele faz parte aí da economia que promove a integração econômica regional, ou seja, facilita aí as transações econômicas entre esses países membros. Então, os países membros desse acordo vai ter uma facilidade ao comprar mercadoria ou vender mercadorias para esses países. Então, a APEC vai ter essas características aí. O NAFTA, que é um bloco aí da América do Norte, tem como país aí membro o Canadá, os Estados Unidos e o México. Então, esses 3 países aí faz parte aí do NAFTA. E entre esses países também vai ter um acordo comercial, a liberação de circulação de pessoas, com exceção dos Estados Unidos, que fecha suas fronteiras, né? Então tem essa questão aí, os Estados Unidos não cumprem essa questão de liberação de circulação de pessoas, né? Por quê? Porque eles fecham suas fronteiras aí para os imigrantes não entrar. Então, com exceção dessa regra aí, as outras os Estados Unidos tentam cumprir. Vamos falar aqui do Mercosul. O Mercosul, que é o bloco econômico do Brasil. O Brasil faz parte do Mercosul. Ok, pessoal? Então, nós vamos fazer parte aí do Mercosul, Mercado Comum do Sul. Criação em 1991. Os países membros: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela. A Venezuela vive saindo desse bloco e entrando novamente. As características: Mercado Comum do Sul visa a integração política, econômica, olha a economia de novo aqui, ó, social entre os países que integram e estabelece a livre circulação de bens, serviços e fatores de produção entre os países membros. A mesma coisa, pessoal. Bloco que vai facilitar a circulação de pessoas, de mercadorias, acordos econômicos entre os países membros, tá certo? E por último aqui, falar da União Europeia, que é o bloco econômico mais poderoso do mundo, é o mais rico, é também o que mais tem países membros, ok? Se você observar também lá na página 103, você pode dar uma lida melhor nesses países, ó. Todos esses aqui fazem parte aí da União Europeia. Aproximadamente aí 27 países, porque vive saindo, vive entrando países, então não é um número exato. E as características, né, da União Europeia: vai ser o único bloco no mundo que vai ter uma moeda única. A maioria desses países aqui adotam o euro que é uma moeda lá da Europa, onde a maioria dos países adotam essa moeda como moeda de troca e transações comerciais. Então isso facilita muito a compra e venda de mercadorias, que é o euro, né, uma moeda muito valiosa aí no mundo. Ok, pessoal? Muito bem, então aí são os blocos econômicos, os acordos econômicos que os países fazem para facilitar a compra e venda de mercadorias no cenário mundial.
Hoje também, pessoal, nós vamos fazer uma resolução de questão. Essa atividade vocês ainda não tinham feito. Nós vamos fazer e responder juntos, tá certo? Então eu peço também que vocês possam estar registrando aí no caderno de vocês. Então acompanhe junto comigo a resolução comentada das questões de 1 a 4, lá da página 104 do livro didático. Deixe a referida atividade registrada no seu caderno. Então vamos lá, resolução de questões. Primeira questão fala o seguinte: explica a afirmação a seguir no caderno. Os países subdesenvolvidos, lembram o que é um país subdesenvolvido? Aqueles que têm economia precária, que depende de fatores industriais dos países ricos, onde o saneamento básico, a educação, a distribuição de renda também são precárias, enfim. Possui uma forte dependência tecnológica em relação aos países desenvolvidos. Será que isso aqui acontece ou não? Com certeza, né? Então, por que isso acontece? Por causa da baixa produção industrial de produtos de alta tecnologia, os países subdesenvolvidos tornam-se dependentes das importações desses produtos produzidos pelos países desenvolvidos, aqueles países lá do norte. Lembra que eu mostrei lá na imagem, no mapa? Como equipamentos eletrônicos, medicamentos, que aí são os remédios e vacinas, ferramentas e máquinas. Então, pessoal, os países subdesenvolvidos, eles vão depender sim aí dos países ricos, principalmente no fator tecnológico. Por quê? Porque os países subdesenvolvidos, eles vão adotar uma economia baseada mais na agroexportação, na agricultura, e isso aí vai causar um pouco de desenvolvimento. Então, quando precisa de um fator tecnológico, eles buscam nos países ricos. Ok? Então, vamos lá. Continuando aí, questão 2. Vamos lá para a questão 2. Fala o seguinte: os países subdesenvolvidos são homogêneos entre si? Então é uma pergunta, né? Responda com base no que você estudou neste capítulo. E aí, será que é ou não? Vamos lá para a resposta e em seguida a gente vai fazer algum comentário. Os países subdesenvolvidos apresentam realidades bem distintas. Então, olha aí, não são homogêneos, como pergunta aqui. Entre si, por isso, não são homogêneos. Vamos lá, o Brasil, a Índia e o México, por exemplo, são países subdesenvolvidos, lembrando que Brasil e Índia hoje já são considerados aí emergentes, tá certo? Já conseguiram um certo desenvolvimento aí e hoje são considerados emergentes. Por exemplo, são países subdesenvolvidos, porém com maior desenvolvimento econômico. Olha aí, ó. Por esse maior desenvolvimento econômico é que Brasil e Índia são considerados países emergentes, sobretudo no setor industrial, olha aqui, e por isso com maior geração de riqueza. Então, por isso esses países são emergentes. Então, pessoal, não existe uma situação hegemônicas entre os países, né? Existe uma diferença aí entre eles, são distintos, não são iguais, ok? Muito bem. Continuando aí, questão 3 fala o seguinte: escreva no caderno o que caracteriza um país emergente. Moleza, pessoal. Vamos lá. Os países emergentes ou em desenvolvimento são aqueles que, embora sejam subdesenvolvidos, nos últimos anos passaram a apresentar elevado crescimento econômico. Lembrando que país emergente é aquele que está crescendo. Eu citei até o BRICS. Nunca mais esqueçam essas siglas aqui, os BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Eles vão formar os países emergentes. Esse acordo aí entre os países emergentes. Questão 4. Quais países emergentes compõem o grupo denominado BRICS? Olha aí, acabamos de falar, né? Então, o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul são os países que compõem o grupo econômico chamado BRICS.
Muito bem, pessoal. Então por hoje é só. A gente se encontra na próxima. Até lá.